Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma doutrinária do irmão Sheila. Hoje nós vamos ter o tema autotransformação, convite permanente do Evangelho. Vocês podem ver que a gente tem alguns convidados aqui especiais, né? Os meus gatinhos estão aqui me acompanhando. Para iniciar a nossa palestra, a gente vai fazer a leitura de uma mensagem do livro Calma, Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier. Eu abri aqui na mensagem Paz em Nós, que diz o seguinte: a paz em nós não resulta de circunstâncias externas, e sim da nossa tranquilidade de consciência no dever cumprido. É preciso notar que o dever cumprido é fruto de compreensão. Compreender significa, na essência, desculpar as pessoas que nos cercam nas oposições que nos façam esquecer as ocorrências que nos mostrem adversas, a fim de que nos mantenhamos fiéis à tarefa que nos identifica. Não te conturbe a censura ou a crítica dos outros no desempenho das obrigações que a vida te assinala. Porquanto, se aceita os próprios compromissos no bem geral, esses compromissos dizem respeito a ti mesmo e não aos que te observam, nem sempre com lógica e segurança. Então, sejam todos muito bem-vindos novamente. Estou vendo aqui o Télio Samuel, a Miri, outras pessoas que estão nos acompanhando, a gente agradece. E a partir da leitura dessa mensagem, a gente convida todos a tentarmos tranquilizar o nosso coração, levar o nosso pensamento para fazer a nossa prece inicial. Divino Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, conforto dos nossos lares, onde quer que estejamos, possamos receber as Tuas bênçãos, os nossos mentores, os mentores espirituais do irmão Sheila, possam nos guiar nesse início de noite, nessa tarefa que é Tua, Mestre, de instrução, de evolução espiritual, a que nos comprometemos. Que o Teu Evangelho possa sempre nos guiar. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje nós vamos trabalhar o tema autotransformação, convite permanente do Evangelho. É um tema que é muito pertinente para essa época do ano, que nos convida a essa reflexão, essa meditação do apanhado, digamos assim, do ano que a gente se encontra. E, ao mesmo tempo, nos convida a uma reflexão sobre a nossa própria encarnação, sobre o que já fizemos até agora, sobre para que rumos nós estamos conduzindo a nossa encarnação, a nossa vida nesse plano material, nessa oportunidade que o Cristo tem nos dado. E o Evangelho, ele é esse convite permanente à nossa renovação íntima. Isso porque, se a gente observar, desde o início, o Evangelho ele já vem nos fazer ali um convite a essa autotransformação. Isso porque, na maior parte dos evangelistas, eles iniciam com aquele encontro entre o anjo Gabriel e Maria de Nazaré, né? E ali era também um convite de uma missão que o anjo trazia, aquela virgem do templo, e a gente precisa entender o próprio contexto para poder compreender a complexidade, a profundidade daquela situação, que é o primeiro grande fato do Evangelho. Então, o anjo aparece para Maria, conta para ela a missão que ela teria que executar, que exercer, e a gente precisa lembrar, a gente precisa se recordar que Maria era uma virgem do templo. Naquela época, as mulheres elas se casavam com 14, 15 anos, então muito jovens, né? Então Maria devia ter mais ou menos essa idade quando o anjo Gabriel apareceu para ela. E ele disse que ela ficaria grávida. Imagina, hoje, 2025,
Ainda acontece de meninos da cidade, 14, 15 anos, engravidarem, e isso às vezes ainda escandaliza, né? Principalmente quando é uma gravidez antes do casamento. Agora imagine isso na época de Jesus, 2025 anos atrás. Isso era algo assim impensável, né? Isso geraria, né, pelas leis da época, ela tinha que ser abandonada. Isso era, ou melhor, a pena, na verdade, era a morte pelo apedrejamento, enfim. E apesar disso tudo, do risco disso tudo, ela se entrega. Ela responde o que muitos de nós, mesmo nos dizendo cristãos, dizendo espíritas, nós ainda não conseguimos. Ela vira para o anjo e diz: eis aqui a serva do Senhor, que seja feita a vossa vontade, não a minha. Então, Maria inicia o Evangelho dando as maiores provas de fé da história, porque a vida dela ia começar a passar por um turbilhão de coisas. Veja, ela não era nem casada, ela ia engravidar, e obviamente não era do marido dela, futuro marido dela. E o próprio Evangelho nos traz que José pensou em abandoná-la para que ela não sofresse uma sanção pior. E o próprio anjo em sonho o persuade a não fazer isso. Mas era natural que ela, no mínimo, tivesse sido abandonada pelo noivo. Então, apesar desse risco da sociedade conservadora em que ela estava, ela se entregou, ela confiou cegamente nos planos de Deus. E quantas vezes a gente consegue fazer isso? Quantas vezes a gente planeja algo, porque ela tinha tudo ali planejado, um casamento, uma vida. E muitas vezes o que acontece é que algo foge do nosso controle, algo foge do que a gente planejou. Em vez de se entregar à vontade de Deus, o primeiro passo que a gente dá é maldizer a própria divindade. Então, o Evangelho já começa com essa grande prova de fé. E ao longo de toda a transcrição do Evangelho, nós temos Jesus exemplificando esse chamado, essa convocação, esse convite para nós nos transformarmos. E é esse o grande motivo dele ter vindo. Porque por muito tempo, antes de eu me tornar espírita, eu me questionei: por que Jesus precisou vir? Muitas vezes a gente escuta em outras agremiações cristãs que Jesus veio para a remissão dos pecados, que a sua crucificação foi a responsável por purificar os nossos pecados. Só que, racionalmente falando, isso não faz sentido. A gente continua errando, nós continuamos sendo seres imperfeitos, pecando, ou seja, errando, caindo. E eu me questionava: então por que foi que ele veio? E no livro Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, pela mediunidade de Chico Xavier, ele traz um diálogo em que o próprio Cristo explica isso, e ele diz assim: que diriam de alguém que, ao tentar ensinar um outro a nadar, passa instruções da terra firme? Ou seja, não se joga sobre as ondas perigosas do mar para mostrar com o próprio exemplo. Então, após a crucificação do Cristo, nós temos aí um histórico de mártires cristãos. Simão Pedro, Paulo, tantos outros que foram presos, foram mortos. E ao longo da história cristã, a própria igreja ela teve que se reformar, e tiveram muitos que, para defender o verdadeiro cristianismo, os verdadeiros preceitos de Cristo, foram para as fogueiras, foram para os circos romanos. Como é que o Cristo poderia pedir isso, esse sacrifício, essas renúncias dos seus discípulos, daqueles que se diriam cristãos a partir dali, se ele próprio não desse o exemplo do sacrifício e da renúncia? Ele primeiro. Então, o que a gente percebe é que o Cristo veio para exemplificar, para mostrar a todos nós qual o caminho. Ele próprio fazendo
Jesus é o Evangelho, porque o Evangelho se baseia inteiro na sua trajetória, no que ele fez, no que ele exemplificou. E cada encontro, cada ensinamento era um chamado para nós nos tornarmos pessoas melhores. E a doutrina espírita nos mostra que esse progresso é lei da vida. É parte da nossa destinação. Nós, segundo a doutrina espírita, fomos criados simples e ignorantes, como uma folha de papel em branco, e evoluímos a partir daí nas nossas diversas encarnações, para que um dia nós nos tornemos espíritos puros, perfeitos, tal qual Cristo. Mas o próprio Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então ele veio justamente para exemplificar essa caminhada. Como chegar ao Pai? Ele próprio diz: sede perfeitos como meu Pai é perfeito. Ou seja, como é que a gente chega até Deus? A gente se melhorando e nos tornando espíritos puros, perfeitos como Cristo era. Mas isso não ocorre da noite para o dia. Isso é um processo de autotransformação que a gente coloca em prática todos os dias. É eu, a cada dia, me tornando um pouco melhor do que eu fui ontem. Apesar das quedas, do tropeço nessa caminhada, desse processo de autoiluminação. Mas a gente precisa do Cristo. Ele mostra o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho por meio da sua exemplificação. Porque ele próprio mostrou como nós devemos ser um dia. E para isso nós devemos buscá-lo. Porque todos os ensinamentos que o Cristo deu, as curas que ele realizou ao longo do seu evangelho, sempre foram para pessoas que o buscaram, que deram um passo, que foram ao seu encontro. Então, dessa forma, o que a gente percebe é que nós também devemos ter essa postura ativa para estarmos receptivos aos seus ensinamentos, às suas intuições, a toda essa proteção e sermos guiados pela espiritualidade amiga, para esse caminho do bem, para esse caminho de autotransformação a que nós nos comprometemos. Porque, como dizia Kardec, reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Então, o verdadeiro espírito é esse, que dia após dia executa o bom combate, luta o bom combate contra o mal que ainda habita dentro de nós próprios. Mas, Carlos, a gente fala muito de reforma íntima, autoiluminação, autotransformação, esses termos que, no final das contas, são sinônimos para a doutrina espírita. Se autotransformar, se autoiluminar, realizar a reforma íntima, tudo isso é uma coisa só. Mas o que é isso, no final das contas? Bom, a autotransformação, a reforma íntima, a autoiluminação, como vocês queiram chamar, é um processo contínuo de autoconhecimento, prática do bem e cultivo das nossas virtudes. Autoconhecimento, nós nos conhecermos, nós praticarmos o bem e cultivarmos as nossas próprias virtudes. E agora a gente vai tentar analisar cada um desses passos. Né? O primeiro ponto é que no próprio Livro dos Espíritos, a espiritualidade, diz a Kardec, que esse progresso, essa transformação, é natural, é da lei natural, é da lei de Deus. É por isso que, apesar das nossas resistências, das nossas inferioridades, dos nossos defeitos, se a gente para pensar quem nós somos hoje e quem nós já fomos, se a gente olhar, por exemplo, o Carlos de 5 anos atrás, o Carlos de 10 anos atrás, e se cada um de nós fizer essa mesma reflexão, a gente vai perceber que hoje nós somos melhores do que nós fomos alguns anos atrás. Para perceber isso, basta a gente pensar assim. 5 anos atrás, 10 anos atrás, nós cometemos erros que hoje a gente olha para trás e pensa, poxa, como é que eu fui capaz de fazer isso? Que a gente se envergonha. Então, se eu me envergonho, se hoje são erros que eu não cometeria mais, isso mostra que eu progredi, que eu melhorei.
Então, o progresso é uma lei natural. A própria vida, as dificuldades, os problemas, as provações vão nos lapidando, vão nos forjando para que a gente se torne essas pessoas melhores. E é um processo que nós podemos sim contar com ajudas. Se a gente for parar para pensar nessa encarnação, nessa vida, nós vamos lembrar de várias pessoas que nos auxiliaram, que nos trouxeram uma palavra de conforto, que nos trouxeram uma orientação no momento difícil. Mas no final das contas, esse processo de autotransformação, ele é individual. Nós precisamos estar receptivos, termos a humildade de reconhecermos que precisamos melhorar, que precisamos de ajuda e darmos o passo. É um processo ativo. E um dos pontos é que a própria educação, a instrução cristã, espírita, moral, é um instrumento essencial nessa autotransformação. Porque o conhecimento é que faz com que a gente saia das trevas da ignorância e perceba que tem problemas. E perceba que nós precisamos melhorar. Porque um doente não pode ajudar o outro, mas para eu me ajudar enquanto doente, enquanto enfermo espiritualmente falando, ou seja, alguém que tem as suas questões, alguém que tem pontos espirituais a melhorar, o primeiro ponto para isso é eu perceber isso. Quando Cristo diz assim, conhecerás a verdade vos libertará, o que ele estava dizendo é, as verdades, quando vocês conhecerem as verdades celestiais, elas vão arrancar vocês da ignorância. E a partir daí vocês vão ter uma libertação espiritual. As palavras do Cristo sempre foram no sentido espiritual. Mas como é que a gente inicia isso? E Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma receita interessante de como a gente pode dar esse primeiro passo aqui, no tripé. Nos conhecermos, autoconhecimento, prática do bem e cultivo das virtudes. No autoconhecimento ele diz assim, que após cada dia, ele, antes de dormir, ele repassava mentalmente o dia dele, para que ele próprio se avaliasse, para ele ver o que é que ele tinha feito de correto, o que é que ele tinha feito de errado, o que é que ele podia melhorar. Só que às vezes é muito difícil a gente se julgar, porque a gente tem um olhar muito crítico para o outro. Mas muitas vezes a gente passa pano para nós próprios. E como é que a gente consegue se avaliar dessa forma? Aí entra um outro ponto. Basta a gente pensar da seguinte forma. Pronto, eu fiz determinada coisa. Eu não sei se isso realmente é ruim, se eu preciso melhorar nisso. Então pensemos assim. Se fosse uma outra pessoa fazendo isso, como é que eu avaliaria ela? Como é que eu julgaria ela? E aí, a partir dessa perspectiva, a gente consegue pensar se o que a gente fez foi de fato bom ou necessitamos aí ter uma autocrítica para nós nos melhorarmos. E esse progresso, essa autotransformação, a gente precisa também compreender que é algo gradativo. Ninguém vai pensar assim, poxa, eu preciso melhorar, eu reconheço, pronto, virei santo. A evolução ela não dá saltos. A gente precisa ter a sua compreensão de que é um processo. Porque as nossas próprias imperfeições, os nossos vícios, as nossas quedas, as nossas inclinações, as nossas más inclinações, elas são de fato como vícios. Então assim, a pessoa que fuma, ela inicia esse vício, às vezes, pelaquela fase da negação, de pensar, não, isso não faz mal pra mim. Ou eu paro na hora que eu quiser, ou eu não estou prejudicando ninguém. Aí depois ela inicia a segunda fase, que é a fase do conhecimento, que é assim, ela sai da ignorância e essas escamas caem dos olhos, ela pensa assim, ok, isso faz mal pra mim? Isso faz mal pra quem convive comigo? Isso maltrata o meu corpo físico? Isso é ruim também espiritualmente.
Só que ela ter a humildade de reconhecer isso aqui não gera automaticamente uma cura do vício. Então o que é que acontece normalmente? Ela vai parar de fumar uma semana, depois ela volta a fumar. Ela vai parar de fumar um mês, depois ela volta a fumar. Então isso é uma batalha, é um combate dela com ela própria. Até que um dia ela pensa, poxa, eu não preciso mais disso. E ali acabou. Mas é um processo. Com as nossas imperfeições também funciona assim. A pessoa que é invejosa, a pessoa que fala mal da vida alheia, a pessoa que tem, né, as questões com a avareza, que é de reunir muito dinheiro, de não conseguir compartilhar bens materiais, de ser muito apegado, ela não consegue se livrar disso da noite pro dia. É um processo. É por isso que Emmanuel vai dizer no livro Vida e Sexo que errando, acertando e voltando a errar para acertar com mais segurança, que nós, os filhos de Deus, em evolução na Terra, vamos conseguir sublimar os nossos sentimentos. O que ele está querendo dizer aqui? Ele diz assim, errando, porque nós vamos errar, nós somos imperfeitos, é natural, é da nossa natureza, o erro. Mas é acertando, porque se a gente realmente está querendo dar espaço, está se colocando numa posição ativa, de querer melhorar, de querer se aperfeiçoar, de querer se autotransformar, nós também vamos acertar. Então, é errando, porque nós vamos errar, porque nós somos imperfeitos. É acertando, porque se a gente está se esforçando, nós vamos acertar também. Mas é voltando a errar, porque é um processo, e é natural que no processo eu volte a cair, eu volte a me equivocar, para acertar com mais segurança. Porque muitas vezes a gente aprende mais com o erro, com os nossos erros, do que com os nossos acertos. E em razão disso, a gente precisa primeiro se perdoar. Compreender que os erros fazem parte da nossa trajetória e que muitas vezes eles nos fazem mais fortes para seguir. O próprio Evangelho segundo os Espiritismo vai colocar aqui: a dor ela funciona como freio, como espora. Então ela funciona como freio para frear as nossas más tendências. Estou cometendo um erro e eu vou por esse caminho e eu insisto nesse caminho até que a dor vai apertando, até que chega um dia que eu digo, eita rapaz, tem uma coisa errada. Aquilo ali é Deus nos dizendo, esse caminho não é para você, isso está errado, não vá por aí. Mas ela também funciona como espora, porque a espora é aquele instrumento que faz com que o cavalo vá para frente, porque muitas vezes a gente fica na nossa zona de conforto, sem querer mudar, sem querer se melhorar, manter as coisas no automático. E às vezes a gente precisa de uma sacudida na nossa vida para se esforçar mais, para se empenhar mais nesse processo, para trabalhar mais dentro da obra do Cristo. Então a gente precisa compreender o sentido educativo das provas pelas quais a gente passa. Porque quando a gente passa por uma dificuldade, a primeira coisa que a gente costuma pensar é: por que comigo? Poxa, tem tanta gente assim, assada, e isso vai acontecer logo comigo. Por quê? Em vez de pensar, tudo tem um propósito. Então, se isso está vindo para mim, é porque existe um propósito dentro da minha vida que eu preciso passar por isso. Quando o Livro dos Espíritos coloca, nada acontece sem a permissão de Deus, isso deveria ser um consolo muito grande para a gente. Porque ao ler essa resposta da espiritualidade para Kardec, o que eu entendo é, tudo que acontece tem um propósito. Isso foi muito reconfortante para mim. Porque isso quer dizer que a gente não está jogado à própria sorte. Se eu estou passando por um problema, por uma dificuldade, seja ela material, física, espiritual, financeira, enfim, isso quer dizer que Deus permitiu que isso acontecesse. Se Deus permitiu que isso acontecesse, eu não estou jogado à minha própria sorte. Isso tem um propósito na minha jornada espiritual. Então a gente deveria, em vez de ir pelo caminho de reclamar, de se maldizer, de maldizer a divindade, a gente deveria tentar fazer como Maria fez e pensar: eis aqui, serva do Senhor.
seja feita a vossa vontade, não a minha. Porque Deus sabe melhor do que a gente o que é melhor pra gente, o que é melhor pra nós. Então a gente deveria confiar mais nos planos dele. Entender que as provas, elas têm sentido educativo na nossa trajetória. Por que mudar é tão difícil? Apesar desse conhecimento, e muitas vezes tendo conhecimento cristão, tendo conhecimento espírita, a gente ainda tem muita dificuldade de mudar. Por que é tão difícil, né? Aprofundar essa dinâmica interior da nossa transformação. Acho que nossa principal dificuldade está no primeiro passo, que é o autoconhecimento. A gente falou que é autoconhecimento, prática do bem e cultivo das virtudes. O autoconhecimento talvez seja o passo mais difícil. Porque a gente pensa assim, que a transformação ela começa com o desejo de mudar. Só que a transformação ela não inicia com o desejo de mudar. Ela começa com um reconhecimento sincero de quem nós somos, com as nossas sombras e as nossas virtudes. Porque sem o nosso autoconhecimento não existe direção. A gente quer, eu quero mudar, mas mudar o quê? Em que direção eu preciso ir? Para onde eu devo direcionar a minha caminhada? A minha energia, as minhas forças? O que eu preciso mudar? Então a gente precisa primeiro se autoconhecer. E aí a gente já trouxe aqui a primeira dica, que é de Santo Agostinho, da gente tentar revisar a nossa trajetória. Porque a verdadeira transformação ela só acontece a partir do autoconhecimento. E a gente pode dar aí o exemplo de Pedro. A trajetória espiritual da mudança de Pedro, da convivência com Cristo, inicia quando Cristo vê com seu irmão André, diante do lago de Genezaré, que os dois eram pescadores, e estão ali a tirar suas redes, e Jesus passa perto do barco e diz: venham, que eu vos farei pescadores de homens. E Pedro sempre teve um lugar ali privilegiado entre os discípulos, porque Jesus o estava preparando para sucedê-lo na liderança do colégio apostólico. Então Pedro, após a crucificação do Cristo, passaria a ser o líder dos apóstolos. Isso é percebido em vários diálogos. Então tem um especificamente em que o Cristo questiona: quem as pessoas dizem que eu sou? Jesus questiona: quem as pessoas dizem que eu sou? E então os discípulos respondem: uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu és João renascido, ou alguns dos profetas. E Jesus diz: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Então Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Messias enviado por nós. E então Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque quem te diz isso não é a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. Por isso te digo que tu és Pedro, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Então, Jesus está dizendo que Pedro estava sendo inspirado ali pela espiritualidade, e que por meio dessa inspiração ele trouxe a resposta. E mais do que isso, que Pedro seria a pedra fundamental da futura igreja cristã, o líder dos apóstolos. Só que Pedro também era imperfeito, era voluntarioso, queria mostrar a fidelidade ao Cristo. Tanto que 2 versículos depois, Jesus começa a falar que ele seria entregue, que ele morreria. E Pedro chama ele de canto e diz: mestre, não, isso não vai acontecer contigo, tu é o Messias. E a resposta do Cristo é: vai de reto, Satanás. Tu és pedra de tropeço. Então veja,
2 versículos depois dele ser chamado de pedra fundamental da futura igreja cristã, ele passou a ser chamado de pedra de tropeço. Por quê? Porque Pedro era imperfeito. E muitas vezes ele se enxergou maior do que o que ele realmente era. Ele se achava preparado, pronto para a missão. Então, na última ceia, Jesus quer ali lavar os pés dos discípulos e Pedro se recusa. Então Jesus diz: se eu não puder lavar os teus pés, não posso ter nada contigo. E então, porque Pedro se recusava? Porque ele se colocava ainda na condição humana de ver Jesus com a toalha na altura dos rins, lavando os pés como os servos faziam, como os escravos faziam. E Pedro não admitia aquilo. Jesus então dá essa grande lição de que o maior no reino dos céus é aquele que deveria servir os outros. Porque se ele próprio, Jesus, que era o Cristo, estava a fazer isso pelos discípulos, eles também deveriam fazer e cuidar uns dos outros, sem vaidade. Enquanto ele relatava na última ceia que seria traído, que passaria por tudo, Pedro questiona: mestre, para onde tu vais? Jesus, conhecendo o íntimo dele, está relatado no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, a partir da mediunidade de Chico Xavier. Jesus diz assim: Simão, tu ainda não estás pronto para ir onde eu vou. Então, Pedro questiona: por acaso não achas que eu sou fiel à tua causa? Por ti eu daria a minha vida. E Jesus diz que não se tratava disso, mas que ainda naquela noite o galo não cantaria sem que Pedro o negasse 3 vezes. Então, Pedro se revolta com essa resposta e questiona se Jesus o acha realmente ingrato a tal ponto. Jesus diz que não acha ele ingrato, endurecido às lições dele, Jesus, mas que ele perceberia, ainda naquela noite, que o homem do mundo, quem é o homem do mundo? Todos nós, homens do mundo ainda imperfeitos. O homem do mundo é mais frágil que perverso. Nós somos mais frágeis que perversos. Porque Pedro se imaginava pronto para acompanhar o Cristo, para seguir. E Jesus estava dizendo: não, você não está pronto. Por quê? Porque ele ainda não tinha a humildade de se reconhecer do tamanho que ele era. Então, Jesus é preso. Pedro, querendo mostrar essa fidelidade, corta a orelha do soldado romano. E Jesus diz: Pedro, embainha a tua espada, porque aquele que pela espada ferir, pela espada perecerá. E Jesus é levado pela multidão, pelos soldados. Pedro acompanha a distância e ele é questionado uma primeira vez: tu não eres um dos discípulos desse homem que está sendo preso? E ele responde: não, eu não conheço. Mais à frente outro questiona: tu não é um dos seguidores do Nazareno? Não, eu não sou da parte desse homem. Ele é questionado uma terceira vez: tu não eras um dos seguidores de Jesus? E pela terceira vez ele diz: não, eu não conheço esse homem. Quando ele fecha a boca, o galo canta. Quando o galo canta, Pedro chora. Ele chora porque ele se recorda das palavras do Cristo. Mas é um choro não de arrependimento, mas sim pelo fato de que pela primeira vez Pedro se enxergou do tamanho que de fato ele era. Ao perceber que o Cristo estava certo, que ele negou Jesus 3 vezes, ele percebeu quão pequeno espiritualmente ele era. E só a partir dali, por meio do autoconhecimento, ele iniciou a sua reforma íntima, a sua autotransformação, a sua autoiluminação. Porque o primeiro passo para a gente se transformar é a gente se conhecer. Assim como ocorreu com tantos outros.
Tem uma passagem muito interessante do livro Volteio, do Espírito Irmão Jacó, pela mediunidade de Chico Xavier. O irmão Jacó era um grande espírita enquanto encarnado, e desencarnou achando que ia ter vários privilégios, que era um excelente espírita. Quando chegou do outro lado, ele viu que não era bem assim. Então, o que aconteceu foi que, nesse processo de tentar criar, construir a sua própria luz, que ele percebeu que ele era opaco, ele não tinha feito a reforma íntima, não tinha se autotransformado, porque ele não brilhava, ele não tinha a luz que os espíritos superiores tinham. Então ele precisava voltar a estudar, trabalhar no plano espiritual. E ele resolveu tentar terminar um trabalho que ele tinha deixado incompleto enquanto encarnado. Porque ele dialogava com um irmão que acompanhava um encarnado que era alcoólatra. E ele não conseguiu desprender os dois. Separar essa influência. E ele chega no bar e tá lá o irmão desencarnado, acompanhando o encarnado. Ele vira pro irmão e diz: fulano, você não vai deixar nosso irmão ter um sossego? E aí o irmão vira para ele e diz assim: e tu, Jacó, nem depois de morto me deixa em paz? Não, porque eu quero te levar para a luz. Quando ele diz isso, o irmão é para ele e diz assim: quer me levar para a luz? Cadê a tua? Ou seja, ele não tinha luz própria. Como é que ele poderia dar algo que ele não tinha? E aquilo é uma pancada muito forte para ele, pro ego dele, para a vaidade dele. Só que ele ali, auxiliado pelo irmão Andrade, que era o mentor espiritual dele, ele segura e diz: é verdade, meu irmão, então vamos tentar fazer esse processo junto, de mudarmos. E aí o irmão vira para ele: então, o seu caso é do enfermo que precisa primeiro curar a si próprio, antes de tentar curar os outros. E aquilo foi uma segunda pancada pro ego e pra vaidade dele. Só que, mais uma vez, auxiliado pelo irmão Andrade, ele tenta ressignificar aquilo, pede para fazer, concorda que ele precisava se melhorar primeiro, pede para fazer pelo menos uma oração. E aí o irmão consente, ele faz uma oração, é dado esse primeiro passo, né, para esse desligamento. Só que ao retornar ele está muito chateado. Está muito chateado porque o irmão foi bem na ferida dos defeitos das questões dele. O irmão Andrade traz, a partir daí, eu acho que a principal lição desse livro. Ele diz: Jacó, a gente precisa ser grato aos nossos entes queridos, familiares, que por muito nos cativarem, costumam exaltar as nossas qualidades. Mas nós devemos ser igualmente gratos aos nossos desafetos, aos nossos inimigos, por dizerem, às vezes de forma muito áspera, os defeitos que nós realmente precisamos melhorar. Isso porque a chave para a autoiluminação, ou seja, a chave para a reforma íntima, a chave da autotransformação, a gente pode chamar do que quiser. A chave da autoiluminação está em ouvir as críticas sem se ofender. E aí eu me questiono, quem de nós já está nesse nível, nesse patamar, de conseguir ouvir críticas das pessoas que nos conhecem sem nos ofendermos, sem nos chatearmos com isso? Porque o nosso ego é muito grande ainda, a nossa vaidade, o nosso orgulho se fere com muita facilidade. Só que a chave para nós nos autotransformarmos está em ouvir essas críticas sem nos chatearmos. Por quê? Porque o primeiro passo da autotransformação está em se conhecer. Como é que a gente vai se autoavaliar? Ora, as pessoas que mais convivem conosco são as pessoas que conseguem ver isso com mais clareza. Nossos familiares, amigos, colegas de trabalho. Não só as pessoas que simpatizam conosco, mas principalmente aquelas que não simpatizam conosco. Elas vão ter menos inibição
de estarem falando com sinceridade as imperfeições que nós ainda temos e precisamos combater. E aí, a partir disso, é que a gente vai poder fazer, como Paulo disse na carta dele aos Efésios, poderemos então nos despojarmos, ou seja, eliminarmos o homem velho. O que é o homem velho? O homem velho são os nossos hábitos automáticos, os erros, as quedas que a gente faz sem nem perceber, a nossa impaciência, a nossa crítica aos outros. Nós costumamos não ter indulgência, o nosso orgulho. E eles não desaparecem com uma decisão. Ah, hoje eu quero mudar. Aí hoje, a partir de hoje, eu não quero mais falar da vida alheia. Pronto. Amanhã eu já não falo. Não é assim que funciona. Isso exige constância, persistência, paciência e força de vontade para persistir e insistir nessa mudança que a gente quer realizar. E a gente precisa evitar também a autopunição, porque a gente vai cair em algum momento. A gente precisa se perdoar quando a gente errar. E entender que a gente está no processo. E só da gente nos reconhecermos como seres imperfeitos e reconhecermos humildemente as nossas imperfeições e os nossos erros, isso é um passo gigantesco. Por mais que a gente ainda demore um tempo errando. Mas o primeiro passo é a gente se conhecer. E a partir daí, se esforçar para errar cada vez menos. Então, os exemplos que Jesus nos traz no Evangelho são convites permanentes a essa renovação. Só que Jesus não transformava pessoas por imposição, mas por inspiração. As pessoas viam a forma como Jesus se comportava, como Jesus se portava, e queriam ser como eles. E se inspiravam nele. É assim que a gente precisa agir também. Então, a gente vê Zaqueu. Zaqueu se transforma quando ele se sente visto e valorizado pelo Cristo. Apesar de ser um publicano, que era uma pessoa que era mal vista na época, um cobrador de impostos, mas Jesus olhou para ele com amor, com carinho, com afeto. E a partir daí, ele viu aquele ser humano fantástico que era Jesus e quis se transformar. Ele deu o passo. A mulher adúltera, ela é convidada a recomeçar sem condenação. Jesus questiona: onde estão teus acusadores? Quando ela diz: eles se foram. Ele diz então: eu também não vou te julgar. Agora vai. E não peques mais. Ou seja, esse esforço para não errar novamente. Então a gente precisa iniciar esse processo de tentar não errar. De tentar errar menos. De tentar errar cada vez menos. Até que um dia a gente consiga de fato perceber a diferença na nossa conduta. Isso exige práticas diárias, da gente ter um autocontrole, da gente praticar a caridade, a disciplina emocional. Porque aí entra o segundo passo. O primeiro passo para a autotransformação é o quê? Se conhecer. E o segundo passo é a prática do bem. Então, a autotransformação ela não vai acontecer em seminários, dentro da casa espírita. Ela acontece de fato na fila do banco, que a gente está ali normalmente fica impaciente. É no trânsito, que a gente tem uma tendência a ficar falando em impropérios, a se irritar com as pessoas. Nas nossas relações familiares, que são as pessoas com quem a gente realmente se mostra como nós somos. Porque na rua é muito fácil a gente fingir ser pessoas que a gente não é. Então, o Evangelho é uma prática cotidiana. A partir do momento que a gente se conhece, a gente tem que passar para a próxima fase, que é tentar praticar o bem. E as nossas provações, as dificuldades que a gente enfrenta, são oportunidades de crescimento. A vida não nos dá dificuldade para nos punir. Deus não é um Deus vingativo. Mas Ele permite que essas situações aconteçam para que a gente saia fortalecido. Quantas vezes a gente passa por uma situação difícil, a gente atravessa, a gente supera, e a gente olha para trás e pensa: poxa, rapaz, foi difícil, mas eu precisava passar por aquilo. E agora eu tenho uma outra visão da vida, do mundo. Então a gente precisa se inspirar no Cristo e buscar cada dia aqueles ensinamentos que ele, principalmente o que ele trouxe ali
o Sermão do Monte, sede perfeitos, por exemplo. Jesus não exige perfeição imediata, mas um progresso gradativo, um esforço contínuo para a gente se aperfeiçoar. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, ou seja, uma transformação das nossas reações emocionais, para a gente pare de ser irritadiço, impaciente, e se torne cada vez mais manso, mais pacífico. Bem-aventurados os misericordiosos, para substituir a crítica pela indulgência, pelo perdão, pelo não julgamento. Bem-aventurados os aflitos, porque as provas, as dificuldades que a gente enfrenta funcionam como instrumentos educativos. A gente tem essa outra visão. Então, o Evangelho ele não aponta apenas a meta, mas o caminho. Ele não exige um salto, uma mudança radical, mas ele pede constância, que a gente siga se esforçando nesse caminho. Então, a autotransformação ela é uma jornada contínua, que a gente deve buscar esses 3 passos. O autoconhecimento, a prática do bem, que já é. A gente precisa se autoconhecer para entender a direção, o que é que a gente precisa mudar, o que é que a gente precisa melhorar. A prática do bem já é a mudança das nossas condutas, das nossas ações. E por fim, o cultivo das nossas virtudes. O que a gente já tem de bom que dá para melhorar, dá para aperfeiçoar. Então, Jesus nos apresentou esse ideal máximo, mas também nos mostrou o caminho gradual. Os discípulos levaram anos para se tornarem quem eles se apresentam ali no Atos dos Apóstolos. A maior parte deles só conseguiu essa transformação após a crucificação do Cristo. Eles passaram 3 anos convivendo com Jesus, mas só conseguiram se transformar a partir do momento que eles se enxergaram do tamanho que eles eram. Então o Evangelho não exige saltos, mudança radical. Cristo não pede uma perfeição imediata, mas ele nos pede movimento, que a gente dê o primeiro passo. Que cada um de nós possa, a partir disso, buscar se autoconhecer, realizar mais práticas do bem e cultivar as nossas virtudes. Que a gente comece a fazer mudanças na nossa rotina, na nossa jornada, nas nossas ações. Mesmo que pequenas, mas firmes, persistentes, constantes. Porque é assim que o Evangelho passa a se transformar em vida. Que a nossa missão aqui na Terra é cultivar o Evangelho no nosso coração. É para isso que nós estamos aqui. Então, meus irmãos, eu agradeço a caridade de me escutar essa noite, a oportunidade de estar aqui na Irmã Sheila, falando desse assunto tão importante que é a autotransformação, esse convite que o Evangelho nos faz, que a partir disso a gente possa refletir, aproveitar esse período tão amoroso, tão caridoso, que é o mês de dezembro, que traz essa energia gostosa de novas oportunidades, de recomeço, para que a gente possa refletir sobre a nossa vida e seguir, persistir, usando o Evangelho como uma bússola, como um norte na nossa caminhada espiritual, e Jesus como nosso guia. Convidar a todos agora para a gente ficar confortavelmente, onde estivermos, para fazer a nossa prece final. Divino Mestre Jesus, agradecemos as bênçãos que recebemos nessa noite de hoje. Que teu magnetismo perfeitor possa recobrir os nossos lares, realizando a limpeza energética, possa tocar os nossos corações com o teu amor infinito, nos confortar, nos consolar e nos conduzir pelas veredas da justiça, pelos caminhos do amor, da caridade, que possamos encontrar em Ti a força para persistir nessa jornada de autotransformação, nos fortalecendo espiritualmente para seguirmos nos auto-iluminando rumo ao infinito bem. Olha por todos aqueles que sofrem, Senhor. Nos conforta, nos conduz, nos ilumina, hoje e sempre. Que assim seja.
muito obrigado e até a próxima oportunidade. Jesus nos ilumine.